Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando aqui mais um Raiz da Solução Podcast. Aqui todo dia trazemos dicas e conteúdos para melhorar a vida do agricultor, do consultor no nosso dia a dia. Meu nome é Leandro Barcelos, eu sou engenheiro agrônomo e somos criadores da Raiz da Solução. E como eu falei, né, a ideia aqui do podcast é nós trazer assuntos, sejam técnicos, sejam motivacionais, de toda maneira que a gente entende que o agro, a lavoura, uma fazenda, né, ou uma vida, que seja de qualquer coisa que esteja no agro, tem que ter, englobar tudo isso, né? Não é só técnica, não é só emoção, não é muita força de vontade, coragem, tudo aquilo que a gente fala. E hoje, né, um dia bem especial aqui, que eu vou estar com um convidado aqui para mim que vai ter umas histórias muito interessantes aqui, que a gente vai contar junto com o Maurício Veloso, né, um técnico, um agrônomo, um agricultor, né, que tem umas histórias bem interessantes lá do início da Raiz da Solução, que vocês vamos ver aqui. Vamos aprender tecnicamente algumas coisas, né, Maurício? Porque nesse meio do caminho, assim, foi aprendido muita coisa e ensinado também. Sim. Mas, Maurício, eu queria que, para a gente começar aqui, né, primeiro eu queria te agradecer, cara, né, porque você tem uma simbologia especial para a gente aqui, ou da raiz, né? A gente vai contar essa história aqui durante o negócio. Mas lá no início do Instagram, tudo que a gente aconteceu, né, a gente vai estar falando aqui. Então, te agradecer, cara, primeiro, assim, por você ter acreditado, né, desde o início, lá, um dos primeiros a acreditar, apesar da pouca idade, né, vamos falar assim, de que tinha alguma lógica naquilo que a gente conversava, ter a coragem de vir, porque hoje, graças a Deus, ser raizeiro hoje não está mais tão difícil, mas quem começou lá na turma 1 como você, levou paulada para tudo quanto é canto, né? E hoje, graças a Deus, por causa de resiliência, a gente está aqui. Mas eu queria que você me contasse para todo mundo aqui, né? Onde é que tu nasceu, como é que foi a tua história, né? De uma maneira geral aí para todo mundo te conhecer de verdade e quem que é o Maurício. Eu sou Maurício Veloso, né? Sou nascido em Unai, no interior de Minas, né? Próximo ali de Brasília, acho que o pessoal conhece bastante, região bastante forte assim na agricultura, né? Enfim, e sou engenheiro agrônomo, formado, né, em agronomia e, bom, Se formou ali na região mesmo, né? Não, eu morei em Goiânia 4 anos. Tá, legal. Eu morei em Goiânia 4 anos, aí fiz 3 anos de agronomia lá. É que minha história é assim, eu fiz 2 anos de engenharia civil, parei de fazer engenharia civil e fui para agronomia. Legal. Aí eu fiz 3 anos de agronomia e foi na época que entrou a pandemia, e meu pai falou, volta para cá, ficar naquele negócio online, né? É que aí você me ajuda na fazenda e continua estudando. Aí quando voltar às aulas, se precisar, você volta lá, né? Volta para lá, senão você fica aqui comigo. E aí eu acabei voltando para a Unai, né? E nesse meio período eu aprendi bastante ali assim, não que eu não tinha a prática da fazenda, mas eu não gostava muito vamos falar assim, eu gostava mais da parte, vamos falar assim, eu gostava do dia a dia, gostava da roça ali, gostava de subir em cima do trator, gradear uma terra. Da parte mecânica ali. Isso. Mas eu nunca me interessei muito por como é que é uma planta de soja, como é que é o manejo que a gente tem que fazer, né? Enfim, eu nunca fui muito interessado nessa parte, né? Mas depois que eu voltei, aí eu comecei a rodar com um consultor nosso lá da fazenda, né? E aí aí beleza, né? Voltei, comecei a rodar lá as fazendas com meu pai lá. Você formou, no caso tu voltou 21? Voltei em 2020, mas eu não tinha continuava formado. a faculdade online. Online, por conta da pandemia, né? Mas eu tava ali ajudando meu pai na fazenda, né? Sempre ali ajudando e tal. E aí foi quando eu já achei lá no Instagram. Eu comecei a me interessar, porque eu tava vivendo rodando com o consultor. Tava indo para dentro da fazenda. E aí como eu tava rodando com o consultor, eu comecei a me interessar mais. Eu falei, rapaz, esse negócio é interessante. E aí foi quando eu te achei no Instagram, né? Lá em 2020, era Leandro Solo Fértil, acho que, se eu não me engano, você tinha uns... devia ter uns 200 seguidores, 300. Era bem no início ali mesmo. Aí você, gerente ainda lá da fazenda, da Mariotti, né? Postava seu dia a dia, eu falei, rapaz, esse cara aqui é um negócio bastante interessante. Né? E aí eu comecei já tô entrando já na parte como conheci, né? Sim, perfeito. Mas enfim, e aí eu fiz
voltei, comecei a trabalhar com meu pai, e eu te achei no Instagram, e foi quando começou a nossa história, né? Às vezes eu comentava uma coisa ali, perguntava algumas coisas para você. O teu pai sempre foi agricultor antes? Sim. Já tinha essa fazenda que a gente tem lá hoje em Paracatu, tem desde 2020, desde 2001 que ele comprou. Então tem muitos anos, né? Sim. Mas assim, eu nunca fui muito. Eu era meio assim, né? Tipo lá, da vida. Eu não gostava, ainda. Meu pai queria que eu fizesse era medicina, mesmo, sabe? Ele, não, você vai fazer medicina. Só que eu nunca gostei de estudar. Eu fui para engenharia civil porque eu gostava de matemática. Matemática, física, esses negócios eu gostava. Aí eu fui mais por conta disso, não porque eu gostava eu tinha que fazer uma faculdade. Eu falei, vou escolher esse negócio aí mesmo e tá bom. Mas enfim. Daí foi quando eu te achei lá no Instagram e a gente começou a conversar, né? E achava muito interessante as coisas que você postava lá no Instagram e fazia muito sentido. Na minha opinião, apesar de que eu sabia pouca coisa, mas, cara, eu falei, rapaz, esse negócio aqui tem muito sentido. E aqueles manejos braquiária, né? Que pra mim tudo era uma novidade, né? Pra nossa região ali mesmo não existia isso, né? Enfim, mas basicamente foi isso, né? Não, mas é interessante, Maurício, porque eu falo assim, para mim, quando tá falando assim, a tua história é muito parecida com a do Matheus. O Matheus não era filho de agricultor, a única diferença. Sim. O Matheus também, um dia que eu tenho que fazer o vestibular, vou fazer para quê? O Matheus conta, né? Acho que o mais fácil é a agronomia. Foi lá e fez agronomia. Não tinha nada a ver com a agronomia. E olha o profissional que ele é hoje, né? Assim, com uma capacidade técnica e de tudo, assim, gigantesca. Você, tá, beleza, porque isso, sabe o que eu quero dizer com isso? Que às vezes tu não precisa ter nascido, ter, sei lá, feito a vida inteira aquilo, né? Exatamente. O que importa é assim, ó, daqui para frente o que você fez, né? E daí é uma vida, né? Se eu te falar, beleza, eu fiz uma das pós-graduações minhas, eu tinha uns 30 e poucos anos, mas que eu comecei mesmo as pós, que eu comecei em 17, eu tinha 45 anos, né? Então não tem essa história. O que importa é, a partir daquele momento, você se tornou um profissional muito competente, né, no negócio. E vai da dedicação. E hoje eu vou trazer uns assuntos aqui porque eu acho legal a tua história. Então vai ter muita história aí, porque eu acho que vai ser inspiradora, né, para quem está assistindo a gente, porque você tem a história da geração pai e filho, você tem a geração então de que você começou a buscar conhecimento. Mas eu quero começar justamente por isso. Cara, tu falou um pouquinho, né, da história que achou no Instagram. Mas o legal da história que o povo, talvez há muitos que não escutou, a gente não conhece, é que eu sempre conto, né, que quando a gente estava lá e você, o teu pai, o teu irmão, né, que eu lembro que você achou lá, e a história é que quando você chamou a gente para fazer uma consultoria numa área que vocês arrendavam, acho, lá em Jaborandi. E para quem não sabe, cara, essa história, esse valor desse dinheiro pago para a gente, foi o que sobrou lá, né? Que o Matheus quebrou a caminhonete lá, não sei o quê. Foi um desafio grande porque era longe pra gente, né? E o pessoal que não sabe, o Maurício botou a gente numa busca que tinha uns andropógicos, velho, de uns 8 metros de altura. Isso, exatamente. E dessecar aquilo. Mas legal que aquele dinheiro foi o dinheiro que a gente utilizou para começar a Raiz da Solução, né? E eu queria que tu, assim, né, falasse só mais um pouquinho disso, assim, por que, cara? Até hoje eu penso nisso, acho que agora tu vai me contar assim, cara, por que você, teu pai, sei lá, que tu teve que conhecer teu pai também? Sim. Cara, como que foi isso de convencer, vamos trazer um cara que eu conheci no Instagram pra vir aqui fazer uma consultoria pra gente? É uma história muito interessante, né? Porque assim, eu tinha recém-chegado de Goiânia, então assim, eu não sabia nada, né? Sim. E eu comecei a te seguir no Instagram, às vezes eu falava nos negócios, mostrava alguns conteúdos que você postava pro meu pai, né? Mas aí, essa oportunidade dessa área foi até assim, foi meio que de última hora. Então, sim, assim, eu lembro. Então, assim, praticamente já estava na época do plantio, a gente pegou essa área, né? E aí, aí meu pai falou, pronto, beleza, mas a gente precisa de alguém para assessorar a gente lá, porque nós nunca tivemos a experiência na Bahia, nem nada, né? A gente é daqui da região de Unai, aqui a região a gente conhece, né? Mas na Bahia, cara, não, mas precisa de alguém. Aí eu já me toquei, falei, pai, eu vou conversar com o Leandro aqui, mas quem que é Leandro? Falei, pai, é um cara que eu sigo no Instagram aqui, ele é gerente de fazenda lá, às vezes ele pode nos auxiliar, né? E aí ele falou, tá bom, né? Eu tava em cima da hora, vê aí. Tu não tem jeito mesmo, bora. Tava desse jeito, mas assim, agradeço por ele ter dado esse voto de confiança, né? Mas beleza, aí a gente
Eu te chamei no Instagram, né? Conversei, aí você falou, não, vamos marcar uma visita lá na fazenda. E aí a gente foi até lá na fazenda, eu lembro, acho que era num sábado até, né? Exatamente. A gente passou lá o dia todo porque tinha que lá. trabalhar durante a semana. Sim. E aí a gente passou, aí foi você, o João, o Matheus. O Matheus, né? Desculpa. O João também, acho que foi junto. Sim, foi o João também. Aí a gente passou o dia inteiro lá, cara, e aí é uma coisa muito marcante, né, que eu conto pra todo mundo, assim, até hoje, foi que meu pai é muito seguro, né? Sim. E, assim, a gente entende, né? E aí eu tava com medo, ele falou de meu pai falar assim, não dá certo. Mas aí, assim, quando a gente entrou no carro e foi embora, ele virou pra mim e falou assim, esse cara entende fazenda. E ali, pra mim, foi um ponto muito marcante que eu conto pra todo mundo até hoje, sabe? Aí eu fiquei aliviado, eu falei, rapaz, glória a Deus que meu pai viu, né, sentiu essa confiança e eu consegui acertar, né? Porque, querendo ou não, a gente estava ali para fazer... arriscando, né? Sim. E a gente estava com o mesmo objetivo, né? Mas eu lembro até, um dos pontos marcantes também, né, foi quando a gente chegou lá naquele Andropó, e a gente nunca tinha, eu particularmente nunca, assim, vi o rolo faca lá quando você postava o Instagram, manejando a braquiária, né? Mas a gente não tinha rolo faca nem nada. Você falou, ó, para plantar aqui, vocês precisam comprar um rolo faca. Beleza, então vamos comprar um rolo faca. E a gente comprou um rolo faca na época, né? E vamos embora. Aí eu lembro uma das frases marcantes que você falou também, foi assim, não, beleza, vocês vão ter dificuldade de plantar nessa palha, mas eu acho, na minha opinião, acho que ela vai fazer melhor, vai fazer bem, vai ser um ponto mais positivo do que negativo. Mesmo que vocês tenham essa dificuldade de plantar nessa área, mas essa palhada vai te dar uma resiliência. E assim, vai te dar uma resiliência, né? Nesse sentido. E, cara, deu certo, assim, pelas condições que a gente tinha, né? Que nós colocamos vocês também lá, né? Foi, graças a Deus, deu muito certo. A gente conseguiu uma produtividade boa, sobrou dinheiro, né? Então, assim, foi uma experiência muito interessante. Então, beleza, cara. Beleza, eu lembro disso aí, Maurício. Eu lembro que eu fui no carro com teu pai, Marcos, e a gente foi conversando, e é por isso que eu entendo muito hoje, assim, né, o pai ou a pessoa mais velha preocupada com o filho e tal, e essa geração. E a gente conversou um pouco ali na caminhonete, né? Então, eu acho que aquilo, né, sem a gente planejar, na verdade, porque é natural da gente isso, né? Mas um desafio e tal, e essa parte de segurança, de confiança, né, que é muito importante hoje em qualquer coisa. A mesma coisa que por que você está aqui hoje como mentor, né? Olha bem, cara, essa história é legal, porque se você pensar num curto prazo de tempo, né, vamos pensar assim, do dia assim, nem era muito interessado nessas coisas de fisiologia, não. Mas então vamos pensar 4, 5 anos, né? E eu quero colocar isso para ti, Maurício, assim, porque você já é um mentor da R100, da nossa mentoria, e que eu tenho uma confiança muito grande, né? Então, eu não sei, eu acho que serve para quem estiver assistindo, para gente que só basta um pouquinho de dedicação, um pouquinho de talento, óbvio, ajuda, mas um pouquinho de dedicação e talvez incentivo e tudo mais para se tornar hoje um mentor que vai com muita confiança. Eu falo para todo mundo, cara, se eu tivesse uma fazenda, né, dentro dos nossos mentores, todos eles, eu tivesse uma fazenda, eu daria, toma aqui, eu quero colher X, se vira, todos têm capacidade. Exatamente. E hoje essa confiança, ela é muito grande, né, vamos falar assim, que eu tenho em cima de ti, então pode ficar tranquilo que, né, você vai fazer um excelente trabalho, já está fazendo, tá? E eu falo de um outro, para você particularmente, tem coisas que, de novo, eu falo, mas que são de Deus, eu não sei, né? Por que umas pessoas se conectam mais com outras, cara? Por que lá no início você é da turma 1, né? Então, por que lá tu viu lá no Instagram alguma coisa que conectou e hoje, depois de 4 anos, né, a gente tá aqui, você trabalhando com a gente, até a tua vida mesmo, né? Por alguns motivos pessoais e tal, mas você tá mais pertinho da gente hoje. Exatamente. E eu gosto de falar isso, né, em 2023, acho que foi naquele evento que a gente fez, 22, 23, e eu falei que tem um livro aqui, né, que salvou minha vida, né, e eu disse, cara, um dia eu vou ter que passar, porque aquele livro, tipo assim, eu ganhei de um cara, né, que é o professor Fernando Verpechovski, que também, se eu fosse resumir, né, numa coisa, ele salvou minha vida, porque foi através do conhecimento, da vontade de aprender fisiologia vegetal, e eu falei, cara, eu só vou passar isso para um dia para uma pessoa que realmente eu confio, né? Que eu realmente acho que mereço, né? E eu passei aquilo para ti com muita felicidade, sabe? E hoje você está aqui, então, para mim é sensacional. Mas beleza, cara. Vamos falar um pouquinho assim, eu queria que tu falasse, eu acho que
seja partes boas, ruins, mas tem um assunto que quase ninguém fala e eu acho que ele é importante, Maurício. Depois nós vamos falar um pouquinho de técnica, que eu sei que você é um baita entendedor de fósforo, né? Que aprendeu com a gente, que aprendeu com outros professores aí que são muito bons, né? Mas hoje nós estamos, né, essa parte da sucessão familiar, né? Porque, ou não só a sucessão, trabalhar junto com o pai, trabalhar junto com o tio, trabalhar junto com o irmão, né, cara, que é uma dificuldade grande, né? Com certeza. E eu lembro de uma historinha que a gente tem, né? Depois eu falo isso, não lembro do fósforo, que um dia tu pediu para... Leandro, preciso conhecer meu pai aqui e tal, né? Me faz uns áudios aí de fósforo aí. Exatamente. E para ele pelo menos dar a oportunidade, né? Mas antes disso, cara, eu queria que tu falasse um pouquinho assim, ó. Cara, é fácil, é difícil, assim, ó, mais aberto, coração aberto, né? Falar os perrengues, né? E eu sei que o seu Marcos vai entender, né? Porque isso aqui, na minha visão, a tua experiência de vida como filho, né? De um pai agricultor que tem os seus medos, as suas seguranças, né? Sim. Cara, como é que é isso, assim, ó? É muito difícil mesmo, porque eu não tive esse problema, mas eu tive aqui na raiz agora, né? Verdade. Cara, como é que é esse negócio, assim, ó, de... É muito difícil, tem algum caminho, assim, que você acha que... Como conselho mesmo, hein, para quem tá com pai e filho e lidando na roça. Todos os pais, né, têm aquela insegurança, né? Tem e é particular de cada um, mas todos eles têm seus traumas. Sim, é mais ou menos de um, mas todos têm. Exatamente. Mas, assim, eu ainda tenho uma certa dificuldade com meu pai de falar assim, não, tem que fazer assim e pronto, acabou. E não é esse o caminho. Na verdade, no início eu achava que era assim, sim, né? E eu bati essa é a parte importante que eu quero que tu fale. Isso. E assim, eu bati muito de frente com meu pai. Muito mesmo. E assim, de brigar, assim, lógico, né? Mas a gente sempre trabalhou. Normal, era normal. Assim, então, assim, eu bati muito de frente com meu pai, mas até que eu entendi que não vai ser desse jeito que eu vou conseguir convencer ou mudar a mentalidade dele, né? Porque, assim, ele construiu tudo isso e nós temos que dar um mérito a ele. Né? Ele construiu, tem que respeitar isso aí. Sim, então ele teve toda uma história, ele saiu do zero lá, né? E construiu tudo aquilo. Então, só que na época eu não tinha. Eu queria fazer, tipo assim, não mudar tudo de uma vez só, de um ano para o outro e pronto, acabou. Esquece o que ele fez ali para trás, não é assim. Então, assim, até que eu entendi que eu tinha que associar a experiência dele com o meu conhecimento que um novo conhecimento que tu exatamente, tinha. que eu estava buscando, né? Foi um processo, né? Então eu vejo assim, se eu fosse como é que tu chegou a essa conclusão? Alguém te ajudou? Você mesmo foi entendendo? Assim, a gente tinha um consultor lá na fazenda, né, que é o Rodrigo. Então assim, eu rodava muito com ele, né? E aí ele falava, ele começou a falar isso para mim, Maurício, não é assim, não adianta você ficar batendo de frente com seu pai. Então assim, ele me ajudou bastante nesse sentido, a abrir um pouco minha mente, né? E foi isso, a gente com conhecimento, né? A gente vai falando, pai, não é assim, vamos tentar fazer desse jeito. Lógico que no início a gente às vezes fica nervoso, cara, você sabe que aquilo está errado, mas você vê seu pai fazendo aquilo, o cara fala, mas não é assim, eu sei que não vai dar certo. Mas você tem que ter, assim, tem que ter um pouco de sabedoria, um pouco de calma para entender também, colocar um pouco ao lado dele, que ele tem uma certa segurança. Eu cheguei lá em Unaí... Desse jeito? Desse jeito, tipo assim, evoluiu e chegou lá com um jeito? Exatamente. E assim, tem que ser sincero também, né? Eu nunca fui estudioso. Sim. Eu nunca fui o melhor. Mas hoje que eu sei que né, mano? Então, mas assim, lá atrás não era, né? Então ele tinha essa visão claro. minha. Né? Então falava, o teu passado te condenava. Isso aí, exatamente. Então, assim, como é que eu vou escutar um menino desse aí que nem estudava direito, agora quer chegar aqui e já mudar tudo, né? Então, assim, eu acho que essa questão da sabedoria de ter, de ver e entender, né, que assim, cara... E cada um tem seu tempo, né, Maurício? Exatamente. E não adianta você ficar batendo de frente, né, com a família, falando assim, não, tem que ser... Pode ser o pai, pode ser até o gestor, né? Exatamente. Então, assim, uma das coisas que eu fazia muito lá, assim, eu não sei se é errado ou se é certo. Não, tudo bem. Mas, assim, mas é uma maneira que eu consegui mostrar para o meu pai que ele estava errado, ou um pouco errado. Ou menos certo, vamos falar isso, assim. Essa é a palavra.
naquele manejo, vamos falar assim, eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, igual aquela vez da soja lá, do fósforo lanço. Uhum. Aí eu tipo assim, não, pai, vamos fazer um pedaço com fosfalança. Esse solo nosso aqui tem bastante fósforo, tem perfil, nos dá a oportunidade de fazer isso e melhorar nosso operacional. Uhum. E ele falou, não, isso não dá certo não. Não. Aí, tipo assim, eu lá na fazenda, no dia a dia, na lida lá, né, eu ajudando no plantio, aí eu falava com os operadores, vamos desligar o adubo aqui e depois, não conta pro meu pai, não. Lá na frente, não, certeza. Aí eu falava assim... Se der certo, a gente conta. Isso aí. Aí a gente colhe. Se produzir mais ou igual, eu conto. Se não ficar quieto. Exatamente. Então foi uma das maneiras que eu consegui fazer, né? E mostrando para ele. Mas mesmo assim, ele tinha uma certa resistência. Assim, às vezes eu mostrava para ele, pai, aqui, ó, por exemplo, o negócio do fósforo. Produziu mais, ou produziu a mesma coisa. E o operacional melhorou. E o operacional melhorou, mas ele fala, não acredito muito nisso e tal. Ficava meio assim. Então a gente precisava mostrar. E é seguidamente, né? Exatamente. Então, assim, essa sabedoria, né, da gente. É o que eu falo. Não adianta, cara, você ficar batendo de frente igual você falou, com o pai, com o gestor, independente do que seja, né? Na hierarquia, né, Maurício? Exatamente. Esse não é o caminho. É com conhecimento, aliado com conhecimento, né? E paciência, cara. Tem que ter paciência. E estratégia. Isso aí, exatamente. E a estratégia. Essa foi uma estratégia que eu consegui convencer meu pai, né? Mas, enfim, basicamente é isso. Não, perfeito, cara. Eu achei legal, Maurício, porque eu achei muito legal a ideia do 100, né? E ser coragem, estratégia e manejo, né? Sim. O Matheus pensou ali e tal. E eu falo isso, cara. A estratégia, às vezes, às vezes, assim, ó, olha bem, né? Acho que serve para muita gente que vai estar assistindo a gente. Sim. Porque, às vezes, a gente tem que ter a estratégia de, além de que você, tipo assim, é a mesma coisa, ó, eu quebrei um dia. Teve muita gente que eu levei 15 anos para demonstrar que realmente eu sabia que foi outros problemas, né? Sim. Então as pessoas demoram para reconfiar na gente. Exatamente. Tá? E a gente só tem que ter esse entendimento e ter paciência. E daí o resultado mostra, né? Exatamente. Que foi o que você foi fazendo. E utilizou de estratégia de ter parceiros, né? Exatamente. Porque o santo de casa que faz milagre? Não faz. Nem sempre, né? Uns mais fáceis, mas traz uma pessoa de fora. Foi o que aconteceu, Pronto, né? beleza. Porque quando é pro bem, Maurício, eu sempre falo assim, ó, cara, quando a gente faz uma estratégia, que às vezes até é isso, ó, não vamos desligar aqui e vamos esperar para ver e tal, é uma estratégia que para mim, tu tá enganando? Não, cara. Você tá fazendo uma maneira para tentar mostrar, porque é uma maneira de mostrar, né, que existe uma coisa diferente. Então é pro bem, né? Tu tá fazendo o bem com aquilo, tá tudo certo, né, cara? Exatamente. Então eu acho assim legal de a gente trazer isso, ó, mas eu tiro da tua fala é o seguinte: primeiro que você conseguiu recuar, né? Porque tu chegou uma hora e tu pensou, não adianta eu ficar batendo, né? Então eu tenho que recuar um pouquinho e achar de estratégias. Eu acho que essa é a dica. Né? Exatamente. Acha a maneira. Isso. Existe uma fórmula mágica, uma cartilhazinha para fazer isso? Não. Mas, né? É mais no feeling ali. E uma coisa, Maurício, que você é legal, assim, eu ia te parabenizar, né? De tu pensar isso, porque querendo ou não, né? Como você falou, tu soube respeitar a história do teu pai. Sim. Né? Então a gente tem que respeitar a história de uma pessoa mais velha, por mais que ela esteja fazendo menos certo, né? Tem o medo, cara, tem a insegurança de perder aquilo. Sim, exatamente. Né? Porque eu te falo isso porque hoje eu tenho uma idade, né, acima, né, da tua, do Matheus, do João. Então, porque pode ver aqui dentro da rede social mesmo, eu também procuro a segurança. Porque a hora de. Vamos falar assim, quando a gente é novo, a gente arrisca mais, né? Exatamente. Porque a gente é outros pensamentos. E talvez o que eu tenho que fazer para dar certo foi o que eu fiz. Eu tinha algumas coisas, né, que o João Matheus queria e eu tive que retroceder um pouquinho, né? E eles também retrocederam um pouquinho para a gente. Agora vamos embora. Tem coisa que eles falam, Leandro, eu já sei. O Matheus fala assim, Leandro, eu já sei o que vai acontecer lá. E eu, beleza, Matheus, então tá. Então a gente consegue viver isso, cara, e eu acho que esse podcast vai ficar legal, Maurício, né? Porque é isso. E a gente assumir isso, cara, não tem problema, tá? Exatamente. A tua dor, Maurício, é a dor de milhares de filhos de agricultor aí nesse país aí que a gente tá. E tomara que muito pai e filho assistam e escutem o que a gente tá falando aí, né? Sim, com certeza. Eu acho assim, Leandro, como você disse, não tem como eu falar assim, não, eu fiz
tudo que eu quis, lógico, a gente quer que dá, a gente pensa sempre dá certo. Para dar certo, né? Então eu chego lá na fazenda e falo, pai, vamos fazer desse jeito, é para dar certo, né? Só que assim, se eu não tiver vamos falar assim, o conhecimento que ele tem da parte prática lá da fazenda, né? Ele me ensinou muita coisa, Sim. né? Plantar, tem que plantar desse jeito. Essa umidade. Uhum. Esse parafuso aqui é assim, sim. entendeu? Então ele me ensinou muita coisa. Então tem muita meu pai, vamos falar assim, ele numa patrola ele é diferenciado, sabe? Ele consegue fazer os negócios com uma patrola é muito ali. bom. Então assim, ele me ensinou muita coisa. Então quando eu consegui alinhar a parte da parte de conhecimento dele, da parte prática ali e da teórica, a gente conseguiu alinhar e deu certo, né? Mas o problema é você ter essa sabedoria de ir aos poucos falando e tentando e convencendo, né? As pessoas, mas como você convence? Com conhecimento e com ajuda, né? Você me ajudou bastante em relação a esse negócio do fósforo, né? Então é isso. Né? Pronto, esse perfeito. é o caminho. E, cara, eu vou te falar uma coisa, Maurício. Hoje você é um dos também mentores exclusivos que a gente tem aqui. Você vai atender 25, né? 25 fazendas hoje, nem sei quantos mil hectares vai dar isso aí. É um desafio. Né? Então, mas eu vou te falar, quando um dia eu encontrar teu pai, tu agradece ele, porque na minha visão, quando a gente escolheu você, uma das características que eu falei, cara, que justamente você viveu isso. Exatamente. Entende? Essa vivência com o teu pai e essa vivência de fazenda, né, que é um disco de corte tem regular, é um parafuso, não sei o quê, né, ela é muito importante no online. Com certeza. Porque hoje, se o cara te falar lá do disco de corte da Jumil lá, que não sei mais o quê, que balançava, ué, tu já viu isso, né? Sim. Não, então, que tu de repente vai estar lá na mentoria, o pai e o filho, né? Tu vai ter essa experiência de, cara, calma, né? Vamos fazer uma estratégia aqui, Sim. vamos chamar o Leandro, o João, o Matheus, vamos trazer o cara lá pro Experience, porque, né? Mas aprender a respeitar. Então, Maurício, essa tua história, né, com o teu pai, para mim, ela foi muito importante na hora de a gente ter você como aqui. É uma das coisas, né? Mas indo para um outro assunto, para mim também é uma coisa muito, muito importante que eu vi em você. Então, cara, a primeira coisa assim que você tenha contigo com tão pouco tempo, né? E assim, até essa de lá atrás não saber muito, não gostar muito de estudar, ela foi uma surpresa para mim. Por quê? Eu acredito que você tem um dom, então, de aprender muito rápido, bicho. Porque o conhecimento que você tem hoje, tecnicamente falando, né, de conceitos, rapaz, ele é surpreendente, Maurício, para mim. Sabe, assim, ó, quando você fala de fósforo, muitas vezes, assim, eu vejo nos grupos lá, eu vejo lá, o cara pergunta que você eu vou te contar essa agora, eu não respondo, eu espero você. Né? Mas assim, ó, cara, eu vou ver aqui, o Maurício vai responder igualzinho a mim. Né? E você realmente, cara, você responde 99% igualzinho a mim. Né? E isso me dá uma alegria grande e uma tranquilidade, né? Claro. Então, cara, parabéns para ti, você tem uma capacidade, um dom, cara, que talvez nem poucas pessoas tenham, tá? Nesse sentido, porque é muito meteórico esse teu aprendizado na parte de fertilidade de solo e de fisiologia de planta. Sim. Porque entender de fertilidade e fisiologia são poucos hoje. Exatamente. Que existem no país. Mas só que você acho que pegou gosto pelo negócio, né? Sim. E quando a gente vê o resultado, a gente quer mais, e daí a gente acha que não sabe, daí a gente quer mais ainda. Exatamente. E eu sei, você fez mentorias e fez cursos com várias pessoas, não só com a Raiz. Sim. Né? E eu acho que isso é legal também. É outra coisa. Eu falo assim, faz um curso com a Raiz, mas faz com outros também. Né? Eu falo assim, porque cada um tem uma visão do negócio, e isso eu gostaria que tu contasse para mim um pouquinho isso, porque na minha cabeça, beleza, tu não só escutou o Leandro até hoje, você talvez tenha começado comigo, talvez eu tenha sido inspirado. A Raiz da Solução foi inspiradora para ti. Mas como é que foi isso para você? Assim, valeu a pena? Como é que você diria? Porque aqui o nosso objetivo é dar dicas, né, e conteúdos para que melhorem a produtividade de uma fazenda, ou de um consultor, ou de um RTV, né? Como é que, para ti, essa experiência que eu sei que você teve, né, de fazer vários cursos, várias mentorias com outras pessoas, isso foi bom, foi ruim? Mudou a tua vida? Como é que foi isso para ti? Leandro, eu falo assim, que se todo mundo concordasse com todo mundo,
a gente não iria evoluir, né? Exato. Então, assim, eu sempre gostei muito de seguir a Raiz, porque ela me inspirou, no caso, quando eu te conheci lá no Instagram, e, enfim, me inspirou a querer buscar mais, a me interessar mais naquele assunto, mas ao mesmo tempo eu tinha outros interesses também, né? E aí tudo certo. Então, assim, quando eu consegui confrontar essas coisas e falar, mas não é assim, assim, e aí eu consegui entender, ia entendendo mais as coisas, entende? Mas a Raiz, com certeza, foi pioneiro de me despertar esse sentimento que eu tenho, assim, esse interesse que eu tenho por nutrição e fisiologia de plantas, né? Mas, assim, de maneira geral, eu fiz outros cursos, fiz outras mentorias, enfim, mas eu acredito muito no que a Raiz prega. Talvez a Raiz engloba tudo, né? Exatamente. Porque, assim, cara, a Raiz, ela revolucionou o mercado da agricultura. Porque, assim, se você for entrar em tudo que vocês fizeram de live do YouTube, de curso, Cara, é tanto conteúdo, e tanto conteúdo gratuito, né? Então, é isso que eu acho mais interessante. Vocês estão... Cara, se o cara Entendi. pegar aquilo e colocar tudo em prática, não tem como dar errado, né? Isso que eu acho, isso que me toca bastante. E então, assim, eu escolhi, assim, eu sou imensamente grato, né, por vocês terem me chamado para ser mentor. Para mim é uma realização, né? E é um desafio enorme, né? Mas eu olho muito isso da Raiz, sabe? O quão grato vocês são por passar esse conhecimento, cara, gratuito. Muitas vezes, muitas pessoas que têm isso na agricultura, né? Sim. Às vezes o cara guarda aquilo para ele, né? E não quer passar, não, e pronto, acabou. Você vai e manda uma mensagem para às vezes um cara que tem um conhecimento absurdo, ele é uma pessoa boa, mas cara, eu não sei. Não dá interesse para aquilo. Exatamente. Né? Eu não sei se na verdade, até hoje eu não consegui entender o que passa na cabeça de uma pessoa que guarda o conhecimento para ela ali. E esse espírito da Raiz de não guardar nada, não guardar nada e assim, querer a evolução das pessoas cara, isso para mim toca bastante, sabe? Tá, isso é legal tu falar, Maurício, porque a gente sempre pensa, né, nós aqui como um todo, e hoje você falar nós, né, você é da Raiz da Solução também, sempre foi, mas a gente tem essa sensação, sim, cara, que quando a gente faz uma live, até o pessoal falava assim, as nossas lives eram 2, 3 horas, né? Eu disse, cara, mas é que nós queríamos entregar tudo. Nós tínhamos que o pessoal do digital fala, não pode, nós temos que falar só 1 hora. Eu disse, como é que eu vou falar numa hora? Não tem jeito. Né? Então, eu disse, cara, é assim, o povo do agro aguenta, porque ser agricultor, eu falo, um agricultor que não aguenta 2 horas na frente de uma câmera assistindo para conhecer, não aguenta ser, né? Mas o agricultor aguenta tanta coisa, então o agricultor, ele é mais resiliente do que, vamos pensar assim, o pessoal da cidade, né? Sim. Que é onde nasceu os digital. Exatamente. E essa sensação é legal tu contar, porque para nós eu fico muito feliz que eu não escondo nada, né? Exatamente. É aquela história, temos 100 e poucos podcasts, né? Escuta todos. Escuta todos. Né? Vai ter um monte de coisa lá, né? Beleza, Maurício, mas assim, ó, vamos lá. Dentro dessa metodologia que a gente tem, né? Vamos pensar assim, vamos falar um pouquinho mais tecnicamente, né? Sim. Na tua cabeça, como é que... Vamos lá, nós temos que ter uma planta de alta produtividade e resiliente ao mesmo tempo. Sim. E eu acho que uma dica, talvez, que a gente tem que dar aqui para o agricultor, tem uns que já estão com o solo mais lá na frente, tudo certo. Para quem está colhendo 50, 60 sacos, quando vem uma seca, colhe 20, o que na tua cabeça, assim, vamos lá agora mesmo de conceitos agronômicos, né? Sim. O que você falaria para um cara que está assistindo a gente, assim, ó, cara, começa por aqui, bem tranquilo mesmo, assim, ó, se tu tivesse hoje um cara, ó, cara, chego aqui, ó, eu tô colhendo 50, 60 sacos, mas o que eu faço? Né? Por onde que eu começo, né? Você tem uma ideia assim, ó, começa por aqui. Sim. O que você pensa sobre isso? Cara, vamos falar assim, se o produtor chega para mim, cara, eu tô colhendo 50, 60 sacos, o que eu faço, né? Igual você disse. Primeiro, tem que ter dados, né? Eu acho que isso é muito importante. Legal. Tá, mas você está colhendo 50 sacos, 60 sacos, há quanto tempo? Me traz uma análise de solo, vamos avaliar. A gente precisa ter dados para tomar uma decisão, né? Conhecer o que está acontecendo. Exatamente. Não adianta eu falar, não, você está produzindo mal porque está faltando calcário. Tá, mas realmente está faltando calcário? Será que está faltando calcário?
ou será que o solo está muito compactado, né? Perfeito. Então, assim, eu acho que trazer dados no primeiro momento seria o mais importante, né? Tipo, ter uma análise de solo, para começar. Análise de solo aliado com história de produtividade, que eu acho que isso é muito importante, sim. né? A gente elencar os dois, né? Sim. Mas, basicamente, eu acho que seria isso. Eu acho que tu falou uma coisa importante, né? Tipo assim, a compactação de solo, né? Que a gente fala da escadinha nossa, né? Física, Exatamente. química, biologia. Tem que seguir ela. Tem que seguir ela, não tem jeito. Não tem outra maneira, né? Mas legal, cara. Importante isso, ó. Ter os dados para você começar a pensar, né? Exatamente. Porque o que foi, né? Foi a falta de água, foi falta de luz, mas a gente sabe que pode melhorar essa performance mesmo, não é o tempo, né? Com certeza. Eu gostei da tua resposta, mas porque, vamos falar assim, ó, geralmente, se tu perguntar, né, de forma geral, né, o que tem que fazer, o cara diz, ó, se chover bem eu colho, né? Se chover mal eu não colho. E você falou um negócio importante assim, ó, pô, tem que ter dados, né? Ó, tá compactado, não tá compactado. E assim, agora bem na tua experiência, bem tranquila, não tem certo e não tem errado. Tu pegar uma análise de solo hoje, assim, tu vai pegar, chegou uma análise de solo para ti, de preferência, se for uma atitude de precisão, muito melhor, né? Porque com certeza. O que te chama atenção ali? Tu vai olhar lá o quê? Não é primeiro, eu sei que tem um monte de nutriente, mas tem alguma coisa que tu te chama atenção, assim, ó, não, eu olho primeiro isso aqui. E de novo, não tem certo e não tem errado. Claro. Para ti, o que é que você... olha, eu vou olhar... Primeira coisa que eu vou na análise, eu olho tal coisa. O que é para você? Assim, Leandro, a gente vai evoluindo, né? Num primeiro momento, vamos falar, se você me perguntasse, se você fizesse essa pergunta para mim há 1 ano ou 2 anos atrás, eu acredito que eu falava para você em cálcio e magnésio. Certo. Mas hoje eu acho que eu olho muito a questão do potássio, cara. Assim, eu acho que tem limitado, e assim, e não só pelos níveis que os níveis de produtividade, a demanda que as culturas que a gente tem plantado, e falando de soja, né, tem aumentado as demandas, né, uma planta, vamos falar, mais exigente, mas também as perdas que a gente tem também, né, por aplicação. Então, assim, às vezes, mas eu tô colocando, sei lá, 200 kg de cloreto e tá dando deficiência de potássio ainda. Tá, mas como é que você tá fazendo isso aí? Você tá parcelando? Ou seu solo tá compactado, vai dar uma chuva pesada ali, vai tudo embora, né? Então, assim, acho que no primeiro momento, acho que eu olho o potássio ali, sabe? Certo. Legal. Falando no 0 a 20, no 20 a 40 já não tem jeito, né? Tem que olhar o fósforo. Tem que olhar o fósforo, Não, legal, isso aí são pontos importantes, ó, o pessoal tem que prestar atenção nisso, ó. Porque dentro de uma análise química de solo, são vários nutrientes ali, né? Sim. E você dá uma olhada em determinadas coisas, né? Tipo assim, ou determinados elementos, seja um pH, seja um ACTC. Sim. Beleza. Né? E achei legal que tu falou assim no final, porque ó, olha bem como é que a gente vai acabando falando a mesma língua. Talvez você nem percebeu, mas peraí, então tem que ver fósforo de 20 a 40. Então, quer dizer, já tem que ter análise de 20 a 40, então, sim, né? Sim. Porque senão vai fazer uma análise solo, já faz uns pontos de 20 a 40, porque... Mas daí vem uma coisa, me veio uma pergunta agora, assim, né, para você responder, né, mas é para o pessoal entender. Mas para isso, né, vamos falar assim, teve que ter alguns conhecimentos que você adquiriu, né, ao longo do tempo. Sim. Né? Então, a pergunta que eu faço para ti é assim, ó, vamos pensar, se tu não tivesse estudado o que você estudou, convivido com pessoas que você conviveu, você conseguiria... Vamos resumir algo diferente. Uma análise só que você olhava há 3 anos atrás, que você olhava o que você falou, totalmente diferente. Isso se deve ao teu investimento e o teu... que tu teve que pagar um preço estudando, né? Certeza. Muitas vezes. Isso foi diferencial para ti? Com certeza. Né? Para poder olhar diferente uma análise de solo que se olhava antigamente? Com certeza. Acho que assim, a agricultura ela sempre está em evolução, né? Sim. Então, acho que assim, igual depois que você, um exemplo que eu acho muito interessante e que agora eu vou começar a olhar com mais carinho essa questão que você disse muito sobre o nitrogênio. Sistema. Então, assim, agora pode ser que se você fizer essa pergunta para mim daqui, sei lá, 2, 3 meses, eu já vou olhar, sei lá... Depois dessa safra aí, né? Exatamente. Como é que tá a matéria orgânica desse solo? Nós precisamos... Assim, a gente sabe que a gente precisa aumentar a matéria orgânica do solo, né? Mas talvez a gente não estava olhando ela com tanta importância como ela deveria, né? Porque falando de altas produtividades, né, Leandro? Isso, estamos falando de alta produtividade, né? Exatamente. Então, não tem chance, né? Como você fala, não tem chance. Tem que olhar esses detalhes, né?
Mas, cara, o conhecimento, igual você falou, eu tive que pagar o preço e... Pra tu entender o porquê, né, Maurício? O porquê, mas, por que disso? Por que não aquilo, né? E acho que alinhado a essa vivência de campo que eu consegui ter lá nas fazendas, né? Na fazenda do meu pai, e juntamente com o conhecimento que a Raiz, né, nos proporcionou, né? Uhum. Então, acho que é isso. Tá, perfeito. Cara, eu penso justamente isso, Maurício, porque, de novo, dentro desse time de mentores que a gente tem, que nem vai estar você, vai estar o Jefferson, vai estar o Primão Mais Exclusivos, tem o Cláudio, né, que coordena todo mundo aqui, tá o Renan, o Clark com a gente aqui também, né? E tem mais os outros mentores, né, que estão aí. Né, esse time, eu acho que, na verdade, que faz, né, a gente também ir para cima do negócio, ter segurança, né? Assim, ó, pelo menos, ó, temos um time de professores hoje que quando a gente precisa, a gente tem lá, né? Que nem a Gisele, o professor Paulo Arbex, a gente tem um monte, o Germisson. A Raiz, ela tem, vou falar assim, ela tem um suporte, né? Cara, essa é a palavra que eu tava buscando. Que a gente, cara, eu gosto muito daquela palavra, não, dá um solo lá vamos falar assim, da África. Tipo isso, sei lá. A gente vai produzir lá, porque a gente, hoje dentro da Raiz, o time que nós temos aqui dentro da Raiz hoje é impressionante, né? A gente conseguiu alinhar todo o conhecimento de todas as pessoas que estão, igual os professores, os mentores, enfim. Então, assim, isso nos dá uma certa confiança, né? Porque, assim, sendo bem sincero, Leandro, quando vocês vieram com a ideia lá em 2023, na Experience 2023, em vender essa mentoria, eu no primeiro momento falei, rapaz, será que isso vai dar? Se isso tem online? E assim, nem presencial às vezes dá certo, imagina online. Exatamente, porque, cara, a gente na fazenda, a gente estando ali semanalmente, às vezes o negócio não dá certo, não sai como, vamos falar assim, não sai como a gente esperava. Como é que esse negócio online vai dar certo, né? Então, assim, foi uma quebra de paradigmas, né? Mas, assim, é aquela história. Vocês conseguiram montar um time muito bom para que isso desse certo, né? Sim. Então... Não, perfeito, cara. Eu penso assim, Maurício, lá atrás, quando a gente começou mesmo, até o curso mesmo, eu sempre tive dúvidas. Mas o legal da agronomia é que tem o resultado, né? Exatamente. E é aquela história, quanto ao resultado, não tenho o que dizer. Então, hoje quem aplica a metodologia certinho e deixar claro que nossa metodologia não é folhear, né? O folhear é a turbina, apesar de o pessoal às vezes falar, que não sei o quê, que tem horas que dá errado alguma coisa, mas é porque no caminho alguma coisa foi feita errada. Não seguiu a escadinha. Não seguiu aquilo lá. Exatamente. Né? E hoje é aquela história, poxa, nós temos um campeão de SESB hoje, que é o Charles lá de Canoinhas, que é um mentorado, é online. Sim. E é o primeiro na história, né? Eu acho que assim, hoje já está mais que provado, né, Leandro, que dá certo, né? Que dá certo essa questão da mentoria online. Era um paradigma, acho que para todo mundo, né? Sim, acho que normal, né? Normal. Existe o preconceito do online, exatamente. cara. Exatamente. Mas hoje está mais do que provado, né? Que dá certo. Basta o agricultor querer também, né? Se a gente fizer a nossa parte, a metodologia, eu falo assim, a metodologia da Raiz, né, que está dentro da mentoria, cara, se você fizer aquilo, não tem como dar errado. Fazer o curso. Exatamente. Assiste o curso lá, cara, que tá tudo certo, né? Exatamente. Só o que eu falo sempre de pegar o conteúdo gratuito. Sim. O curso e a mentoria é só a velocidade. Isso. Né? Porque daí é que nem a gente mesmo. A gente pode pegar, tem todos os livros do mundo aí, Maurício. É só ler os livros. Mas quando um professor explica pra gente, acelera o negócio. Sim. Então eu falo sempre, é só a velocidade que você quer fazer as coisas. É que nem assim, nós temos que botar 5 toneladas de calcário. Quando precisa de 5 toneladas de calcário, teoricamente teria que, se precisa essa quantidade, porque a coisa não está tão boa. Legal. Isso. Então, teria que manter uma grade lá, né? Resetar o solo. Eu posso fazer sem isso, se eu não quero, né? Porque cada um tem um jeito, é fácil, só vai demorar um tempo um pouco a mais. Tu tem essa paciência, tá tudo certo, né? Sim. Então, cara, eu assim, legal, acho que isso aí, Maurício, e vejo que a gente realmente está no caminho, né? E a gente falar do time aí, que nem tu falou, nós temos hoje esse ecossistema aí funcionando muito, muito bem, né? Cara, e agora, assim, bom, falamos aqui de alguns nutrientes, né, do nitrogênio, que é uma coisa que com certeza vai estar muito à frente, o fósforo. Eu não sei, cara, eu me identifico muito contigo no fósforo, né? Porque o pensamento que você tem, que aprendeu também com outros professores, a gente acaba hoje que a gente utiliza, né? Sim. Mas, assim, agora que na minha
o que você agora, assim, como agrônomo agora, né? Vamos pensar assim, ó, vamos falar um pouquinho mais agora de parte, mais, não sei se pessoal, emocional, né? Como é que você se sente hoje, assim, sei lá, que seja fazendo parte da Raiz da Solução, ou que você fazendo a diferença, porque você vai ter fazendas que é você, a gente vai estar dando suporte aqui. Exatamente. Você já fez, né, no ano passado, já algumas mentorias. Sim. Como é que você se sente hoje, assim, como um agrônomo, né, vamos pensar assim, que está levando conhecimento, sei lá, fazendo o teu serviço de agrônomo, seja online, seja algumas coisas, né, na fazenda lá com o teu pai. Como é que você se sente hoje, vamos lá, assim, depois que você realmente começou a dar importância aí para a nutrição de plantas, assim, como é que é isso para ti? Cara, eu acho que... Você sente melhor, sente mais, como é que eu vou dizer assim, com um sentimento de sucesso melhor, não sei, alguma coisa nesse sentido? Ah, com certeza. Eu, assim, vejo essa sensação de, assim, você ajudar as pessoas, né, Leandro? Eu acho que isso é muito interessante, é muito importante. E, assim, eu me sinto realizado quando eu consigo ajudar uma pessoa, que seja com uma dica ali, ou faz desse jeito. Não, às vezes, assim, e quando as pessoas começam a te mandar as coisas e perguntar mais, né, sobre, fala, cara, que bom, né, que a gente sente uma confiança a mais. Cara, que bom que aquela pessoa tá tendo um voto de confiança na gente, querendo ou não, porque senão ela não estaria perguntando, né? Cara, Então, excelente isso aí. Tipo, então, o cara assim, te perguntar, tu pensa nisso, ó, cara, o cara tá perguntando pra mim. Tipo, não, por tantas pessoas, né, que É. poderia perguntar, por que que tá perguntando para mim? Então, assim, a gente... E é claro, com conhecimento que a gente consegue isso, né, sim, Leandro? sim. Então, assim, eu acho, vamos falar assim, fantástico essa ideia da gente conseguir ajudar as pessoas através do conhecimento, né? Isso é incentivador pra ti, por exemplo? Cara, eu quero mais isso na minha vida Ah, com mesmo. certeza. Eu tenho, assim, Leandro, eu tenho um sonho, e meu sonho tá se realizando agora com a Raíza, por ser mentor agora exclusivo, um dos mentores exclusivos na mentoria, né? É um, s- é um sonho para mim, isso, e a questão da consultoria também. Então, assim, tá se realizando. Então, assim, é um momento muito, vou falar, feliz da minha vida, né? Uhum. De eu estar conseguindo fazer. E assim, eu consigo agora, na verdade, depois que eu entrei como mentor na mentoria Recém, eu consegui sentir mais isso, a gratidão de poder conseguir e poder ajudar as pessoas, entende? Eh, Porque assim, agora eu tô tendo contato com o Brasil inteiro, cara. Sim, o Então, que tipo você assim, quiser. a experiência que a gente tem, e assim, na verdade, assim, eu passo conhecimento, mas eu aprendo muito, cara. Sim. Eu aprendo muito, né? Então, assim, isso para mim é gratificante, sabe? É uma gratidão que eu tenho que É, é imensurável. e assim, como é que eu vou te falar? De novo, que idade tu tem mesmo, Eu Maurício? tenho 29. Tá perfeito, é muito novo. O Matheus também acho que tem 30, eu acho. É, Então, ter uma experiência dessa, uma oportunidade, cara, eu falo assim que acho que como profissional, com certeza, talvez muitos gostariam ou sonham com isso, né? Mas o que eu quero dizer com isso, cara, é que não foi de graça, sabe, Maurício? não, Entende? Por mais da pouca idade, né? Vamos falar assim, ó, tu teve que batalhar as coisas, sim, cara, né? Teve que o relacionamento com a família, relacionamento com os outros profissionais, sim, foi buscar, né, Maurício? sim, Né? Muitas vezes, ó, estudar mesmo, né, cara, naquelas horas lá que podia estar de boa, né? exatamente. Que senão não estaria aqui. É, Nós não colocaríamos uma pessoa aqui que a gente não tivesse certeza, sabe tudo, cara, que não, nem a gente sabe tudo, sim, né? sim, E para isso que existiu esse sistema que a gente criou para ter suporte, né? exatamente. Mas legal, cara. Assim, dentro da, de forma geral, assim, hoje, falando um pouquinho desse, acho que tu já comentou um pouquinho, né? Mas eu gostaria de eu comentar um pouquinho e você entender, porque hoje nós temos um paradigma, Maurício, eu acho que vale a pena, acho que eu e você, porque você vem de uma geração que já está mais acostumada com o digital, né? Sim, Com o online. E nós estamos notando assim que hoje o online funciona, e eu vou fazer uma frase aqui, uma palavra aqui, e eu queria ver só se você concorda ou não com isso. certo. E pode discordar, não tem problema nenhum, aqui a gente está para fazer. Mas eu vejo que hoje, muitas vezes, falar da história do preconceito que tem com o online. Né? Mas vai fazer uma faculdade online, imagina, um agrônomo que se formou lá na universidade online, né? Que foi 100% online. Sim. E,
E daí, não, tem que ser a presencial, né? Porque eu vejo muitos agrônomos mais velhos um pouco, Sim. né? Ou, sei lá, mais experientes, que ficam falando mal disso, né? Sim. E eu não concordo plenamente. E aqui eu vou te dar a minha opinião e gostaria que você conversasse sobre isso um pouquinho. Para mim, o que está mais... o presencial, óbvio que tem que ter, né? Aquele contato com o campo e tal, não sei o quê, mas isso está dentro dos estágios e tudo mais. Mas está mais na pessoa, né, Maurício? Na minha visão, assim, ó. Porque as minhas pós-graduações foram todas online, né? Fora de Lavras, que foi lá em 2006, que não tinha, né? Sim. Mas as outras foram todas online, né? Eu nunca fui na faculdade lá, né? E, pô, a gente fez o que fez, né? Pra ti, assim, ó, tu concorda com isso? Tipo assim, ó, cara, mais a pessoa ou a instituição, ela influencia, né? Tipo assim, com talvez estrutura, não sei como é que você pensa esse tipo de coisa? Assim, ô Leandro, não adianta nada você entrar na melhor faculdade do mundo se você se você não quiser aprender aquilo, né? Uhum. Então, assim, mesmo que se for online ou presencial, eu na minha opinião, eu concordo com você, porque para mim depende muito mais da pessoa do que a instituição. Claro que ela vai te dar às vezes um Sim. suporte maior, né, um pouco mais, um pouco menos, varia isso de instituição, né? Mas, cara, sendo bem sincero, eu tive a oportunidade de fazer 3 anos presencial e 2 anos online, por conta da pandemia, né? Mas, sendo bem sincero mesmo, eu aprendi muito mais depois da minha faculdade, que foi quando eu resolvi mesmo ir a fundo. Talvez se eu tivesse levado um pouco a minha faculdade um pouco mais a sério, vamos falar assim, Uhum. não que eu não levei, né? Sim. Mas assim, eu teria talvez, sei lá, teria melhorado um pouco, seria um pouco melhor hoje, mas eu vejo que assim, Não sai à toa. depende mais da pessoa, Leandro. Sim. Esse negócio de hoje... Dedicação, né? Dedicação, exatamente. Se é online ou presencial, acho que isso foi uma quebra de paradigma, na minha opinião, depois que foi criada a R100. Acho que dá pra gente deixar, a dica é isso, ó, cara, não importa, né? Aonde vem, Maurício, essa sensação que a gente tem de não aproveitou a faculdade, cara, é pra todos. Eu tenho a sensação de, rapaz, por que eu não estudei? Eu sempre fui meio aqueles caras meio CDFzão, sabe? Sim, sim. Mas, assim, eu tenho a nítida sensação, rapaz, que eu aproveitei 20% do que eu poderia ter aproveitado lá, Sim. né? Assim, não é falando, né, para não aproveitar, né? Na verdade, assim, tem que estudar, né, Leandro? Isso é fato. Igual, tem algumas dores que eu vejo, consigo enxergar isso hoje, que assim, cara, talvez se eu tivesse levado um pouco mais a sério a química, a biologia, eu teria certas facilidades, principalmente falando de fisiologia, né? Mas eu não estou dizendo isso. Mas eu vejo que depende muito da pessoa mesmo. Sim, esse negócio, perfeito. essa questão de, presencial online, acho que isso já caiu por terra, né? Foi uma quebra de paradigma isso aí. Né? E a gente está falando isso, né, pessoal, entendendo, né, porque a gente tem as coisas online. Isso. Porque antes mesmo de ter isso aqui tudo, a gente já fazia as coisas online. Sim. E eu vejo que é uma oportunidade hoje, né? E eu acho que a dica, então, a gente fala, o nosso podcast é trazer dicas e conteúdos. Cara, para com esse preconceito, né, de ser presencial ou ser online, porque o mundo tá aí, cara, e tá chegando até a inteligência artificial. Exatamente. Daqui dia vai ter um agrônomo artificial. E daí, se tu lutar contra, Maurício, às vezes não é bem o certo. Caminho, né? Eu vou te falar uma história assim que aconteceu comigo lá no ano 2000, quando veio as RR, que lá no Rio Grande Mamado, né, a menina trazia um meio tudo da Argentina, por baixo do rio lá, eu fui muito contra, né? Porque a gente tinha um negócio que vendia pré-emergente, né? E de repente ia usar um glifosatão lá, né? Ia matar tudo e tava tudo certo. Pô, deu o nosso negócio ia... cara, por que a gente não... agora voltou o pré-emergente, né? Claro. Então, o produto lá de trás, a gente já é craque nisso, né? Exatamente. Então, pensa bem, né? Antes de ir contra ou a favor de umas coisas, e tem horas que não adianta a gente lutar muito, não, né? Assim, de querer ficar enraizado, assim, enraizado em algumas coisas. Beleza, Maurício, a gente terminando aqui, até eu não sei, agora até tá quase terminando, mas daquela história, eu sempre esqueço, quem faz sempre é o Matheus e o João, momentos de aprender e aprender. Tem alguma coisa assim que, de novo, seja na tua vida pessoal, ou mesmo técnica, assim, que tu teve que desaprender mesmo assim, que foi totalmente diferente? Tu lembra de alguma coisa? Se não lembrar, beleza, mas... Cara, Leandro, eu acho, assim,
eu vou trazer aquela questão de novo de 2023, quando vocês trouxeram a questão da mentoria online, sabe? Aquilo ali para mim foi um desaprender, aprender novamente, porque, cara, é igual você falou, você quebra objeções com resultados, né? Exato. Então, quer mais resultado que vocês estão entregando? Eu falo vocês que eu não estou me englobando. Não, já agora nós, né? Tem que me englobar agora, porque nós estamos entregando, né, Leandro? Então, assim, para mim foi um desaprender para aprender novamente muito grande, cara. Porque tem que ser sincero, Leandro. Quando eu tava lá na Experience, Dizer é louco. Cara, eu falei, meu Deus, cara, a gente tá ali todo dia e o negócio às vezes, porque assim, depende de outras pessoas para fazer o negócio acontecer, né? E o mais importante é isso, né? Como vocês conseguiram, como é que você consegue engajar todas as pessoas da fazenda para fazer aquele negócio dar certo? Então, a fazenda tem que estar engajada para fazer aquilo dar certo. Né? Perfeito. Não é só chegar, a gente não, vamos falar assim, a gente não pega uma recomendação ali, passa pro cara e você se vira. Não é assim. Tem todo um acompanhamento, o engajamento para fazer aquilo dar certo, né? Então, e online, cara, mas como é que você vai fazer isso online, né? Então, isso para mim foi um desaprender para aprender muito. Maurício, para mim hoje, assim, hoje, na minha visão e pelo que eu vi acontecer agora por esse prêmio, né, do SESB, que eu acredito que o online, eu falei para uma ou duas pessoas só isso, depois que agora vamos falar para todo mundo, né? O online, ele vai ser mais disruptivo ainda do que o próprio presencial. Não que não tenha que ter o presencial, tá? Eu concordo de ter, sabe? Tem que ter alguma assessoria. Sim. Né? Eu falo, nós mesmos aqui, nós temos um mentor para tudo. Exatamente. Nós temos um mentor para o nosso digital, nós temos um mentor para o nosso gestão, nós temos um mentor de psicológico, eu tenho mentor de nem sei quanto que a gente gasta de tanta mentoria que nós temos, você sabe disso. Sim. Então eu acho que, não estou dizendo que os agricultores não têm que ter, os consultores devem ter, né? Mas o que o online está fazendo e me mostrando o seguinte, ó, e eu vou dar essa mensagem aqui, eu queria que tu já fosse pensando, que a gente está acabando aqui, uma mensagem final depois para você deixar para o nosso pessoal aí de raizeiro e não raizeiro, né? Mas olha bem, isso que tu falou foi muito, muito importante, porque para mim está fazendo com que, como eu não estou lá, as pessoas, porque para mim assim, 50% é a técnica, 50% são as pessoas. Exatamente. O Matheus sempre fala isso também, ó. 50% é a nossa parte, 50% é a parte de lá. Concordo. Né? Se não fizer, não vai dar certo. Assim como a gente tem resultados negativos. Né? Então, beleza, né? Mas a parte de lá não fez. Como a gente não está lá, eu falo sempre, as pessoas elas têm que se sentir importantes no processo. E para mim, assim, quando a pessoa está lá, que ela tem que executar, ela começa a se sentir importante. Exatamente. Porque se eu chego lá e digo, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Né? Parece uns robôs lá. O cara acaba desanimando. Tipo, não tem sentido, não vê motivação. Agora, quando a gente está lá de cá, às vezes a 3.000 quilômetros da onde a gente está falando, as pessoas do lado de lá, elas vão ter que fazer, elas vão acabar se sentindo, cara, eu faço parte desse negócio aqui. Né? E, de novo, mais uma vez eu falo, essa premiação que a gente teve lá com a Agromalon, lá em Canoinhas, é exatamente isso, cara. Eles se sentiram importantes no processo. E realmente, se não fosse o cara lá que plantou, o cara que aplicou, o cara que fez AP, o cara que fez o manejo todo de fitossanitário, não teria acontecido se o dono da fazenda. Então, cara, para mim isso aí é uma das coisas mais legais que o online está trazendo. Ele está fazendo com que a pessoa do outro lado, os colaboradores, os donos da fazenda, do outro lado, realmente se dediquem. Sim. E eles vão começar a se sentir importante. Exatamente. E daí eu acho que as coisas acabam funcionando melhor. É porque aí eles conseguem ver que realmente depende deles para o negócio acontecer, né? Não é só, o Leandro passou aqui a recomendação, vou passar lá para o operador. E assim, o que é muito importante, Leandro, é esse engajamento que a gente consegue fazer com a fazenda, né? O operador tá alinhado com o que a gente está fazendo. Explicar para ele, nós vamos fazer calcário aqui porque está precisando, por causa de causa. Explica o porquê, né? Explica o porquê. Então aí o cara começa a entender, rapaz, esse negócio faz sentido, então eu vou fazer. Às vezes quando o cara não entende muito o porquê que está fazendo e qual que é o objetivo, às vezes ele faz meio, vamos falar assim, vou fazer aqui de qualquer jeito e pronto, acabou. Não muda nada o resultado. Exatamente. É aquela história, quando você entende o porquê, você dá valor, né? Uma frase do seu Lourival Goyen que eu acho muito interessante que o João coloca nas palestras dele, né? Se você não acredita, se você acredita, faz. Acho que é assim, se você não acredita, faz. Se você não acredita,
faz um pedaço. É mais ou menos nesse sentido. Eu acho muito interessante. Essa frase ficou top demais. E assim, é isso, né, cara? A raiz, a metodologia que nós empregamos hoje dentro da raiz é isso, né? Não, perfeito, cara. Beleza, Maurício. Eu acho que a gente trouxe uns assuntos assim, como eu acredito muito, cara, que para a gente chegar em alta produtividade não é só a parte técnica do fósforo, do nitrogênio, não sei do que, do cobre. Não é isso. Né? É um monte de coisa, é motivação, é se sentir importante, é querer ser campeão, tem um monte de coisa junto. Eu acredito que a gente conseguiu trazer um pouquinho de cada coisa aqui, né? E desde relacionamento, tudo. Então, cara, eu queria te agradecer, né? Primeiro pela coragem de se expor, cara, tá? Porque vim na frente da câmera, eu sei, numa câmera, eu lá atrás eu também tinha isso aí, né? Hoje a gente fica um pouco mais à vontade, porque que a pessoa começa a ficar meio comum ali e você perde alguns medos, né? Que nem andar numa estrada. Você já passou 50 vezes naquela estrada, você já conhece, né? Quando você não passou, você sente medo, né? Vai acostumando, né? E vai acostumando, cara. Então, ter coragem para vir aqui, porque eu sei que não é muito fácil, porque muita gente vai assistir, muita gente vai julgar, né? Muita gente vai expressar o julgamento, né? Então tá tudo certo. Importante, né, que a gente agrade 80%, 90%, tá tudo certo, né, cara? Então eu queria te agradecer, Maurício, por estar com a gente aqui de coração mesmo. Te agradecer especialmente por você ter acreditado na gente lá atrás, os primeiros que eu falo assim, talvez, né, você não entenda, mas aquela consultoria, aquele dinheiro lá propiciou de a gente começar um negócio, né? E lá atrás, né, imagina, é isso que eu queria deixar essa mensagem, cara. Poxa vida, quando é que a gente imaginou, né, há 4 anos atrás, que um dia a gente ia estar sentado aqui num monte de câmera aqui fazendo um podcast. Tomar uma proporção. Do que tá o negócio hoje, né? Obrigado por você ter acreditado e pela coragem, e sim a tua função, a tua ajuda como mentor da Recém, que você dentre outros, desse time, que vai fazer, né, ajudar a realizar o sonho nosso, né, que agora é nosso, de diminuir a fome no mundo, de a gente melhorar a produtividade, né, e eu espero que, né, com certeza, mais para frente a gente vai ter mais histórias para contar, né, e a gente seguir em frente. Então, cara, muito obrigado, e eu queria que você, cara, deixasse uma mensagem que seja técnica, ó, cara, cuida do nitrogênio, ou, tchê, sei lá, pensa lá com o teu pai, é uma mensagem aí que você queira deixar para as pessoas, né, que assistiram ou escutaram esse podcast e possam ajudar elas a melhorar de vida. Tá. Assim, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade que vocês me deram, né, para ocupar um cargo tão importante e com responsabilidade muito grande, né, dentro da raiz. E a mensagem, eu acho que seria assim, a gente está passando por um momento delicado na agricultura, né, e acho que a mensagem para todos os agricultores é que não desistam. Enxergar aquela luz no fim do túnel. E eu acredito que com conhecimento, né, e a gente consegue resultados, né? Basta acreditar e querer aquilo para si, né? Eu vejo que tem muita gente que ainda hoje um pouco bem menos, né, do que quando começou toda a história da raiz, né? Mas ainda tem pessoas ainda, cara, mas assim a gente vê vocês só querem, a raiz só quer fazer o bem, né? E só quer ajudar. Não é picaretagem, vamos falar assim, né? Então, assim, eu acho que é isso, né? A gente precisa ter, no momento da agricultura que nós estamos passando, a gente precisa ter resiliência e se dar as mãos, né, cara? Exatamente. Vamos se dar as mãos. Todo mundo vai ganhar junto, né, Maurício? Exatamente. Nós precisamos dinheiro mais todo união, mundo precisa, né? mas então, vamos ganhar todo mundo? Exatamente. Perfeito. Então, Maurício, beleza? Eu acho que foi um excelente bate-papo aqui, muita dica legal de muitas coisas, mas nós, como raizeiro de verdade mesmo, a gente sempre fala, ó, escutamos, aprendemos, temos que ir para a roça, né? E bora pra lida!